Olá, pessoal, voltando então, depois do intervalo, nossa aula 3. Então, como na primeira parte a gente começou uma questão histórica, né, para a gente fazer uma linha bem bacana de raciocínio, vou trazer para vocês aqui o profissional contador do futuro. Tá? Essas informações que eu vou trazer são baseadas, né, em artigos que tratam sobre o assunto. Então, eu fiz um compilado, fiz de uma forma que ficou legal para a gente tratar sobre o assunto. E depois que a gente terminar essa apresentação, eu acabei até comentando antes da gente começar a gravar, eu vou disponibilizar um link no chat, né? Quem estiver vendo essa aula depois, eu vou disponibilizar então o artigo, né? É um artigo bem pequenininho, são 2 laudas, e que ele vai falar assim a respeito do ano 2021, como é que seria ali para o profissional e tudo mais. É interessante. Esse artigo ele foi publicado ali pelo Conta Azul em 2018 por um profissional, né, contador. Então a ideia é justamente ver tipo assim o que se imaginava em 2018 para 2021 e o quão próximo ou não a gente está disso, tá? Então bem legal. Beleza. Trouxe umas figurinhas. Aqui a gente tinha tratado, quando a gente falou antes do intervalo, né, um sistema novo informatizado. Eu me recordo de trabalhar, claro que não assim, né, já era tudo com computador, mas do escritório ter bastante gente, né, me lembro do escritório, assim, da empresa da família, a gente tinha uma quantidade grande de pessoas, e depois com máquina para imprimir cheque, os contratos já estavam todos os modelos no computador, né, cada vez menos usando a máquina de escrever. Eu ainda demorei um pouquinho, né, eu ainda sei lá, né? Não vejo nenhum escritório com máquina de escrever, apesar de que eu tenho um carinho por uma máquina que eu tenho, que era do meu pai, né? Então, mas nenhum lugar mais tem máquina de escrever. Me lembro de já existir o computador, mas já existia o computador, mas o contador, o cara era show de bola e ele fazia muita coisa na máquina de escrever ainda, tipo emissão de cheque, né? Emissão de cheque era emissão do cheque, mas era com o carbono para você ter todo o registro, né, do que foi pago e tudo mais. Então era bem interessante. Hoje em dia você tem outros meios, outros mecanismos, e alguns vão dizer assim, professor, nem cheque não, muito difícil usar, né? Eu ainda usei recentemente, mas difícil, a pessoa não usa mais. Tudo transferência eletrônica, fica o registro também, até mais prático. Aqui a gente falou, né? Primeiro, olha o tamanho da máquina, né? Primeiro computador. Aí você tem, né, os microcomputadores, aqui microprocessadores. Lembrando que num primeiro momento, né, não se imaginava a pessoa, digamos, o computador era para trabalho, não se imaginava para você utilizar para questões pessoais. E hoje em dia todo mundo tem um computador, né, na palma da mão. Qual é o real papel do contador, né? Nisso que a gente fala, que é a 4ª revolução industrial, onde você tem toda uma mudança radical, e realmente a gente tem uma mudança radical, né? Num primeiro momento a gente teve a Revolução Industrial, que as pessoas saíram do campo para trabalhar na cidade, aí todo um processo de industrialização, muito recrutamento de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Depois esse recrutamento das indústrias, ele começou a passar para a prestação de serviços. Quem acompanhou, se vocês perguntarem para tipo, um tio de vocês, o tio de vocês vai dizer, né, a televisão bombardeava assim, qual que é as profissões do futuro? Aí eles começaram, na minha época, né, de faculdade, dizer que a profissão do futuro ela estaria muito mais na prestação de serviços. Claro, por quê? Porque a indústria ela foi se automatizando. Então você tem o profissional que está desenvolvendo novos processos, o profissional que está desenvolvendo um sistema, ou os robôs que vão estar operando, e essa mão de obra da indústria ela vai para outro local. E essa mão de obra da indústria ela começa a ir para a prestação de serviços. O que começa a ser interessante? O jogo da imitação, o filme top, mostra o que seria o primeiro computador. Legal? Legal, a gente podia deixar um link ali para visualizar. Tem alguns, tipo, como a aula é online, fica meio estranho passar, talvez eu devesse botar alguns links, que daí também é interessante, mas o que acontece, né, hoje em dia a gente já não acha mais tão, mas uma das coisas que eram modernas e legais era assim, você ser atendido por um robozinho, né, devia um robô te atender. Aí você vai dizer assim, professor, hoje em dia, comparado a muitas outras coisas, você vê que não precisa contratar mais tanta gente. Como assim, né? Pensem o seguinte,
De Balneário eu não sei, faz tempo que eu não vou, faz tempo que eu não vou no McDonald's, na verdade, nem do Blumenau que eu não sei, né? Meu filho vai bastante sim, com os parentes. Pesquisa agora, infelizmente não está na Netflix. Vou dar uma olhada, Bruno. O que eu ia comentar é o seguinte, você pensa o seguinte, você tem uma quantidade grande de atendentes e o McDonald's cheio de gente, aí você não, essa parte de fazer o pedido é difícil, né? Por exemplo, outro dia eu cheguei, faz acho que umas 2 semanas que eu fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, lá, daí fui no McDonald's, né? Aí eu pensei, eu quero ver o que tem promoção, que às vezes tem promoção. Aí, tipo assim, claro, não tinha ninguém, a mulher pegou e me deu o cardápio, né? O cardápiozinho para ver, porque não tinha lá na placa deles todos os números lá com os modelos de promoção. Só que, se você vai naqueles totens, né? Você já consegue visualizar. E se você for observar, é muito melhor e muito mais prático. Como é ruim quando você vai numa padaria, numa confeitaria, e daí você quer olhar na vitrine o que você quer pedir, né, dos salgados ou dos doces, e daí a mulher fala assim, não, você pode sentar na mesa e você escolhe. Aí você pega um cardápio, aquele cardápio horrível assim, em preto escrito em letra branca, o nome das coisas. Você só vai pedir o que você conhece, né? Torta alemã, alguma coisa assim, mas se tiver um nome diferente, nem tem a descrição de como é que é e você não pede. Então, assim, se você conseguir acessar, visualizar, você vai incentivar mais o próprio consumo. Por isso, o que tem acontecido? A máquina é muito mais interessante, aqueles totens que a pessoa se serve, a pessoa visualizar, do que ter o atendente. Diminui, você bota o maquinário, não dá nenhum tipo de problema trabalhista, a pessoa atende, se serve, né? Dependendo, não sei se dá, mas cada vez o McDonald's ele tinha aqueles negócios que eu ia lá e dizia que queria se cadastrar, quer se cadastrar, quer fazer não sei o quê, né, no aplicativo do McDonald's, quer se cadastrar no aplicativo. Mas enfim, aí dependendo o cara até pede pelo aplicativo. Isso faz o quê? Por que eu estou comentando isso? Porque a mão de obra da indústria ela foi para o serviço. Só que a mão de obra do serviço também não está sendo mais tão necessária. Né? Aquela mão de obra desqualificada, assim, para ficar tipo de atendente, no supermercado você vê algumas coisas por causa do país, né? Tem muita questão de furto e tudo mais, aquela maquininha, mas dependendo, senão o cara vai lá, se serve e paga com facilidade. Você não precisaria mais ter tantos atendentes. Vai chegar num patamar, tem um supermercado em São Paulo, né? Que você entra, não tem ninguém para atender, e daí quando você vai ver a reposição, o próprio maquinário, as máquinas fazem a reposição. Então você consegue ter, não sei se vocês assistiram já no Japão. No Japão tem locais onde a pessoa vai, tipo uma lanchonete. A pessoa se serve, compra o sanduíche, compra a bebida, compra tudo. Não tem ninguém, se senta. Não precisa ter ninguém. Então a pessoa tem um espaço. Imagina se você tem uma sala comercial. O Seguese ou o Jean tem uma sala comercial, o Amabile. Aí ele pega, ele faz tudo automatizado e a pessoa se atende, né? É claro, no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema, né, de vandalismo e de furto, né? Se eles entram no local até para roubar o fio que está dentro da parede, né, por causa do cobre para comprar droga, né? Imagina os maquinários que estão lá, né? Mas assim, a realidade de Japão e outros países, o cara que nem o Claudinei falou, né? A pessoa se serve, e não precisa de ninguém. Então, assim, qualquer pessoa que tem um imóvel consegue ter um espaço e aquilo vai tudo funcionando e operacionalizando sozinho. Tá? Legal. Então, assim, a ideia é, nesse mundo todo automatizado, com máquina 3D, o caminhão que com uma automação de 10 mil dólares dirige sozinho, o que a gente já tem? O que a gente já tem aqui no Brasil? Carros que nem esse Volvo, BMW, né? Eles dizem até que o volante, não conheço, né? Mas dizem assim, que você tira o carro fora do coisa, ele tenta puxar e voltar o volante para a estrada, né? Por causa dos sensores, das câmeras que ele tem. Então, tem um colega que ele falou que pegou o carro, que foi dirigir, e ele sentiu assim que o volante estava, né, tentando endireitar. Aí ele falou, realmente é difícil, né? É difícil você bater um Volvo, porque o carro é tão seguro que até suas mancadas ele corrige, né? Beleza. Então, assim, e o contador? Onde é que está nisso, né? Então tá, qual é o real papel do contador na quarta revolução industrial?
Aí aqui algumas informações, né? O Fórum Econômico Mundial, realizado no fim de janeiro, em Davos, na Suíça, debateu com intensidade o fenômeno, né, chamado Quarta Revolução Industrial. Toda a sociedade e, consequentemente, todas as indústrias estão diante de oportunidades e ameaças. Isso não foi agora 2020, tá? Do ano passado. Uma análise do cenário, redesenhado por uma transformação econômica que vem acontecendo em ritmo exponencial, pode ser lido no artigo How Can We Embrace the Opportunities of Como é que a gente pode abraçar ou lidar com as oportunidades da quarta revolução industrial, né? Há empresas do setor industriais simplesmente desapareceram. Empresas tradicionais, consolidadas em seus modelos de negócio construídos antes da Revolução Industrial, que é a base da quarta revolução, buscam se defender. Então, o que acontece? Empresas que eram líderes, que eram tradicionais e tudo mais, estão vendo, assim, tipo, tudo mudar, né? Tudo completamente mudar. Já que eu conheço um pouco ali, tipo, da questão do setor hoteleiro, o que acontece? O dono do hotel vai lá e faz todo o empreendimento. Aí tem uma plataforma que bota o preço dele em tudo quanto é local. E esse preço, a pessoa quando está comprando, ele não precisa telefonar. Antigamente o que acontece? O cara ligava para um hotel, ligava para o outro, se hospedava, ou ficava naquele que ele conhecia. Hoje em dia ele entra numa dessas plataformas, na plataforma ele vai ver o preço, já vai ver a recomendação. Lembra que a gente falou sobre o primeiro dia a respeito do algoritmo que vai dizer? Então, assim, ó, quem tiver uma recomendação baixa está fora. Quem tiver uma recomendação boa está dentro, disputando por preço, dependendo, né? A não ser, claro, que o cara tem um outro negócio muito diferenciado. Só que, você vai para Porto Alegre, você vai para Porto Alegre a negócios. Você não precisa ficar num super resort. Então você vai escolher o quê? Dentro do atendimento, qualidade, número, né, o nível, sei lá, 3 estrelas, 4 estrelas, vai ficar mais ou menos na mesma faixa, você vai definir por preço. E é claro, pela localização, né, dependendo de como é que for a cidade, para não ter muito deslocamento. Então, aí diz, né, que as empresas tentam se defender, né, dessas situações, que foi o que a gente viu, né, algumas coisas bem doidas, né, como, por exemplo, os taxistas em Balneário Camboriú contra o Uber, né, às vezes agrediam os motoristas de Uber, umas coisas assim que, né, meio apocalipse, né. Isso não em 2020, graças a Deus, porque senão ia ser demais ainda. Esses entrantes oferecem soluções inovadoras, que tornam obsoletos muitos dos negócios que sustentam as empresas atuais. As tecnologias digitais estão transformando o mundo à nossa volta. As cidades que habitamos, a maneira como estudamos, as formas das nossas comunicações e as economias em que vivemos, né? O que acontece? Como a questão, né, da ligação, a gente tem um custo alto para ligação de celular, ou pelo menos era tido como valor alto, né, é que eu não sei dizer se a gente ganha pouco ou se é cara a ligação para o celular, né? Mas assim, o WhatsApp aqui o cara usa que é uma coisa, a gente vê o pessoal lá fora, aí o pessoal fala assim, não, nem sei porque o pessoal usa tanto o WhatsApp, né? Só que aqui no Brasil, qual que é a grande disputa, né? Há um tempo atrás, a pessoa só usa o WhatsApp. É difícil alguém telefonar, né? Você telefona pelo próprio WhatsApp. Aí as operadoras elas fazem? Elas restringem a quantidade de dados, né? Então você começa a utilizar muito dado, você não tem, eu pelo menos não conseguia, tentei buscar um plano que fosse assim mais top em termos de dados, só que geralmente eles têm uma limitação, o de celular, né, para um número X de dados. Então assim, o que você faz na internet de casa, você não consegue no celular, tá? E isso está fazendo com que elas tentem buscar outros mecanismos ou outros meios. Os novos modelos assustam, e é um indicativo de quão assustador, né, eles são, né, que é justamente a agressividade dos seus inimigos. E é interessante que o competidor, ele vem, às vezes, de um setor que, né, não é seu competidor direto que já existia. Surge algo novo, revoluciona e acaba com determinado, pode acabar com o mercado todo. Alguns exemplos das lutas contra as mudanças ameaçadoras são, né, as empresas de TV paga, né, TV a cabo, contra a Netflix. As operadoras móveis, né, de celular, contra o WhatsApp. As redes hoteleiras contra o Airbnb. E os taxistas contra o Uber.
tentam preservar os seus modelos de negócios antigos, embora esteja cada vez mais claro que o mercado está buscando outros caminhos, né? Porque não importa, tipo assim, para dizer, eu não quero. O consumidor aceita, ele busca algo novo, né? Depois que você começa a ver filmes como, tipo, Netflix, você começa quando tem interesse, aquele negócio de você cada vez querer ver o filme, começava às 10 horas e ver pela metade, ninguém mais vê, né? Por isso, né, que as próprias, tipo operadora TV a cabo, que você tinha, né, hoje em dia você tem o Telecine, que você consegue ver o filme com uma ideia da Netflix, então eles também tiveram que se adaptar, né? Sim, os seus clientes têm um ponto em comum, querem assistir filmes, querem assistir séries, quando quiserem, não quando a operadora quiser. Querem mandar uma mensagem via app, em vez de fazer uma ligação e enviar SMS. Querem pagar menos pela hospedagem e querem escolher o meio de transporte individual. Punir os clientes dessas empresas, restringindo o acesso aos novos serviços, é sinal claro de quão desesperada ficou a situação dos velhos modelos de negócio e quão limitada foi a visão estratégica perante seus executivos. Estou comentando isso, nosso foco é a questão contábil, né? Só que daí a gente começa a ver que tem algumas empresas que elas têm ofertado soluções para a área contábil com um preço às vezes mais atrativo, e a questão é assim, né? Tá, isso vai ser aviltamento de honorários ou realmente o sistema deles, com o volume que eles têm, eles conseguem fazer um preço mais barato, né? É que nem a gente pensar assim, ó, olha quanto que o cara paga no Spotify, né? Olha quantas músicas tem, olha quanto que a pessoa paga no Netflix, né? E olha a variedade, né, que tem, né? Um estudo da consultoria, né, aquele Boston Consulting Group, Die Another Day, What Leaders Can Do About the Skinning, não é skinning, é shrinking, que é de afundar, né, shrinking life, expectancy of corporation, mostram que as grandes companhias americanas, o estudo foi voltado aos Estados Unidos, aquelas com mais de 600 milhões de dólares de receita. Então, assim, ó, as grandes empresas que estão consolidadas, né? Aquelas empresas que já têm 600 milhões de dólares de receita, elas têm 20% de risco de desaparecerem nos próximos 5 anos. Então, tipo assim, ó, as empresas que antes era o sonho de todo mundo, tipo assim, baita empresa, tipo assim, cara, pode ser que não exista mais, né? Isso é uma forma de até de mudança de pensamento, né, pelo menos da minha época, que era assim, estudar para trabalhar numa grande corporação, e hoje em dia pode ser que a grande corporação não seja sinônimo de uma carreira por muito tempo, tá? O Claudinei até comentou ali, ó, que a Amazon, né, tem por R$ 9,99 e que dá tudo junto. E o contador? E onde é que está o contador nisso, né? Aí, olha só que interessante, né? O que é ofertado lá fora, né? Um mestre em ciência, né, que é o mestrado, né, Master of Science, por isso que é MSc, né, Master of Science, né, em contabilidade e sistemas de informação, né, por quê? Porque não tem como desassociar, né, aí diz, ó, um forte entendimento, né, dos processos de negócios combinados com conhecimento integrado de contabilidade e tecnologia de informação, fará você, né, um valuable, né, um recurso valioso para a força de trabalho. Nosso programa em contabilidade e tecnologia de informação dará para você um edge, né, a mais ali na competição. Né, que edge é questão de limite, né, é fundamental que os executivos compreendam que as mudanças que estão ocorrendo acontecem em ritmo exponencial. Então, assim, né, a ideia de, vocês tiveram aula com o professor Sigoff, né, que falou sobre exponencial e não linear, então, assim, a mudança vai cada vez mais rápido. Os próprios modelos de negócio, hoje consolidados por décadas de sucesso, estão sendo colocados em xeque. Assim, repensar o propósito e criar novos modelos de negócio, mesmo que a custas de canibalização, canibalismo, né, do atual, passam a ser requisitos de sobrevivência. Aqui o ponto é o seguinte, também não é para deixar ninguém em pânico, né, mas ele diz assim, ó, se você não fizer, seu concorrente pode fazer, né, eu poderia fazer assim, mas acho que não vou fazer. Se você não fizer, o concorrente vai fazer. Quem chegar como pioneiro e vai ter uma vantagem, né? Então, o status quo, né, a situação atual, deve ser questionado e para isso não é suficiente olhar apenas seus concorrentes, mas para todos os lados.
A disrupção provavelmente não virá de nenhum concorrente direto, que foi o que a gente falou. Aí diz, ó, a mudança de paradigmas pode ser vista claramente nesse simples exemplo. Se comparar, ó, o que era Detroit, né, Detroit dos carros e coisa e tal, se compararmos a Detroit de 1990, a cidade é uma cidade americana, né, sede das principais indústrias automotivas americanas e, portanto, emblemática da sociedade industrial. Né? Vocês sabem que Detroit hoje em dia é uma das cidades mais perigosas, né? Tinha visto até onde era, né? Se comparar com Detroit com Silicon Valley em 2014, uma em 90 e outra em 2014, né, símbolo das novas economias digitais, veremos diferenças significativas. Olhem só que interessante. Em 1990, as 3 maiores companhias automotivas, elas tinham juntas, combinadas, uma capitalização de mercado de 36 bilhões de dólares. As 3 maiores, né, ali a indústria automobilística tinham 36 bilhões de dólares, as 3 juntas. E as receitas de 250 bilhões de dólares. Para eles gerarem isso, eles tinham que ter 1,2 milhões, ou 1,2 é milhão, né? 1,2 milhão de pessoas trabalhando, 1,2 milhão de funcionários. 90, 1,2 milhões, 250 bilhões de faturamento e juntas elas tinham um mercado de 36 bilhões de dólares. Ok. Né? Agora, em 2014, as 3 maiores empresas de Silicon Valley, né, Vale do Silício, tinham um valor de mercado, olha o valor de mercado, 1,09 trilhão de dólares, consideravelmente bem maior, né? Geravam quase a mesma receita, então eles tinham, né, um valor de mercado muito maior, a mesma receita, 247 bilhões de dólares, só que olha só, para a indústria automobilística fazer esses 250 bilhões, eles tinham que ter 1,2 bilhão de funcionários, 1,2 milhão de funcionários. E para fazer 250 bilhões com essa questão de tecnologia da informação, eles tinham que ter elas tinham em torno de 137 mil. Então, assim, com uma quantidade muito menor de pessoas, você consegue ter o mesmo faturamento, né? Tudo processo de automação, né? Bem interessante. Este novo contexto, onde as mudanças agora são inevitáveis e sentidas de forma cada vez mais acelerada, demanda um novo perfil profissional. Em um mundo cada vez mais competitivo e disruptivo, com clientes criteriosos e mais empoderados, com o smartphone na mão, as empresas que quiserem sobreviver e se manterem relevantes precisam ser criativas e oferecer muito mais do que ofereceram até agora. Aqui tem várias pesquisas e é bem interessante. O que acontece, né? Ou qual foi uma das grandes dificuldades ali do Walmart recentemente e outras lojas, acho que até do Best Buy e tudo mais lá fora, né? É o seguinte, a pessoa vai no Walmart, que nem assim, ó, vai lá no Big, né, em Balneário, vai no Big, em Balneário, vê o equipamento, eu vi isso acontecer agora, um dia que eu estava aqui andando na rua aqui em Blumenau, a pessoa vê o equipamento, vê o modelo na loja, nessas lojas que vendem, tipo Casas Bahia, aqueles, Casas Colombo, Lojas Colombo, né, Lojas Colombo, aí tem várias, né, Salfer, Ricardo Eletro, Ricardo, né, enfim. Olhem só, a pessoa foi na loja, isso ia acontecer, foi semana passada. A pessoa foi na loja, ela estava assim, com um smartphone, e ela estava batendo a foto da televisão, das características da televisão. O que acontece? A pessoa vai na loja, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, né, de estudos, né? A pessoa vai na loja, ele vê o produto, ele experimenta o produto, ele gosta do produto, e o que ele faz? Volta para casa e compra pela internet. Né? O que acontece atualmente? O cliente vai no escritório de contabilidade conversar com vocês, mesma coisa eu lecionando aula com vocês, se vocês estivessem em sala presencial. O cara está aqui comigo, ele está com o Google aberto. Então, assim, olha, ele questiona muito mais. E você tem essa informação, né? Se depender, se o telefone estiver ligado no Google, eu faço uma pergunta, o próprio Google já responde. Né? Ele tenta responder. Ou seja, o cliente está mais exigente, o cliente está mais criterioso, ele tem uma quantidade maior de informações e ele vai te pressionar por melhores resultados.
Se você tiver na mesmice ou estiver no basicão, talvez daqui a pouco vai ter um sistema que vai fazer o basicão que não vai levar nada. Então você vai ver que cada vez mais ele vai exigir uma consultoria, um conhecimento especializado para uma prevenção, do que simplesmente o processamento. Né? Aquilo que num primeiro momento era todo um processo de digitalização, o que eu comentei para vocês, que o banco passou por um processo de digitalização, que no primeiro momento era, algumas coisas era digitalizar os documentos, depois num segundo momento as coisas começaram já a ser meio eletrônico, para chegar num patamar que você nem precisa falar com ninguém hoje. Né? Quer fazer uma liberação de empréstimo, faz, quer fazer uma aplicação, faz, eu estou com uma dúvida, beleza? Acesse o nosso canal do YouTube e vai ter um vídeo explicativo te explicando. Tipo, e se você não conseguir, aí você fala com o nosso robô no outro canal de atendimento. Aí você não precisa ter tantos funcionários. Você não precisa ter tantos funcionários no banco, você não precisa ter tantos funcionários na Previdência, né? O próprio advogado vai auxiliar. E a ideia da reforma da Previdência era que o banco assumisse, né? Porque o banco tinha interesse depois de fazer um sistema de capitalização na aposentadoria, e o banco também tem interesse depois de emprestar. Então o banco já faria uma assessoria. É tipo quando tipo que fizeram, por exemplo, assim, tem caixas do Bradesco dentro da Lojas Bahia. Né? Ou você vai em outro local, então tem pessoas que trabalham para uma instituição financeira. A ideia era, tipo assim, já tivesse alguém que pudesse assessorar no pedido lá de algum benefício. Tá? Beleza. Se os profissionais quiserem manter sua relevância, preservando sua própria existência como executivos, devem adquirir habilidades que vão muito além da competência técnica e operação do dia a dia. Está nítido que o padrão de competitividade das empresas está se deslocando da produção em massa e de processos rígidos para um contexto de flexibilidade, criatividade e engajamento. Como os escritórios contábeis podem oferecer criatividade, flexibilidade e engajamento para seus clientes finais? Aí vem essa dúvida, né? Porque, tipo assim, as reportagens, eles falam assim, em vez de ser aquele negócio, tem que ser um negócio muito mais flexível, né? Tem que gerar engajamento, né? Tem que ser criativo, tá, mas tipo assim, no meio contábil, né? Você criativo, não tô falando de contabilidade criativa, pelo amor de Deus, não, né? Mas assim, como, né? Como é que pode pensar? O objetivo desse nosso bate-papo é o seguinte: nem tudo, né? Vou trazer resposta para vocês desse nosso assunto. Só que basta um clique, né? Um clique na mente de vocês, que vocês dizem assim, cara, eu tive uma ideia, eu tive, né? Por quê? Cada vez mais é interessante quando você vai tendo conhecimento de diversas áreas. Muita gente ficou muito bem, riquíssimo, coisa e tal, justamente porque o conhecimento de uma área em outra. Então, às vezes, tem um conhecimento que numa área ali já era tipo assim, beleza, só que daí ele pegou e trouxe para um outro contexto, né? Antigamente também tinha muito assim, o pessoal ia para fora, viu uma ideia e trazia aqui para o Brasil, né? Viu uma empresa. Como a comunicação não era tão rápida, o cara via lá fora e trazia e fazia aqui no Brasil e dava muito certo, né? Hoje em dia, seu concorrente também pode ver, ou mais pessoas podem ver você com a internet, não precisa nem viajar, você não precisa ir lá para fora para ver uma ideia, né? Alguma coisa assim. Beleza. Então, a dúvida é como é que a gente pode oferecer criatividade, flexibilidade e engajamento. Então, trago aqui algumas informações, né, a respeito do profissional, o contador do futuro. Diz assim, o contador do futuro, o que ele tem que ter? Né? Ele tem que ter uma visão multidisciplinar. Fazer sua equipe ser ágil e flexível e pensar de forma criativa. Precisa ir além dos controles, deve permitir a criatividade e inovação. Em vez de pensar de forma linear, deve pensar de forma exponencial. O pensamento linear tende a manter a situação atual e incentivar a inovação incremental. Então, ele vai melhorando aos poucos, não é uma mudança radical, né? Isso é uma inovação incremental. O que aconteceu nos últimos 5 anos será uma amostra dos próximos 5. Mas a mudança exponencial significa que os próximos 5 anos, em vez de ser 5 para 5, tipo, o que mudou há 5 anos atrás, em vez de mudar 5, talvez correspondam ao volume de mudanças dos últimos 15 ou 20 anos. Né? Então, tipo assim,
teve uma mudança gigante nos 20 anos. Pode ser que os próximos 5 seja equivalente a 20 anos que teve atrás. Tipo assim, muito mais rápido, né? Aqui, eu trouxe para vocês, né, da Tricia Wang, que eu tinha comentado, antes do intervalo a gente falou, a respeito do Big Data, das informações. Como a gente foi falando sobre os sistemas de informação, eu trouxe aqui a respeito, né, aqui ela fez uma palestra no TEDx, né, que a gente fez muito a respeito do TEDx, e o tema da palestra era Make the Right Decision, né? Então, assim, ó, essa é a Tricia Wang, né? E ela disse que o mercado de Big Data, dos dados e tudo mais, para tomar decisões, é um mercado de 122 bilhões de dólares, né? E que investir nesse conhecimento, já que a gente falou tanto, né? Conhecer o cliente para tomada de decisão, o perfil, e com isso utilizar o sistema, né? Investir não é fácil, mas utilizar, né, também é difícil. Perdão. Investir em Big Data é fácil, mas usá-la é que é difícil. Desculpa, a tradução estava errada que eu fiz. 73%, né, dos projetos utilizando esse Big Data, no final eles verificam que eles não são lucrativos. E, né, por que ter mais informações, já que a gente fala tanto dos sistemas de informação, de ter informação, entender melhor por que, né, muitas vezes eles não nos ajudam a tomar melhores decisões, tá? Que, já que a gente tratou antes ali a respeito dos sistemas, eu achei super interessante essa palestra dela, e ela fez ali todo um levantamento. Aí ela contou, né, todo o processo dela acompanhando, né, a questão dos sistemas, acho que foi em torno de 2009, e dela diz assim, ó, testemunhei a luta em primeira mão. Em 2009, ela assumiu um cargo de pesquisa na Nokia. Na época, a Nokia era uma das maiores empresas de telefonia celular do mundo, dominando mercados emergentes como a China, México e Índia. Todos os lugares onde eu havia feito muita pesquisa sobre como as pessoas de baixa renda usam a tecnologia. Tá? Ela fez isso no TEDx de Cambridge, né? Aí aqui aparece ela, né? Ela também, né? Aqui a gente já vê um smartphone. Ela diz assim, ó, mas a Nokia não estava convencida. Por quê? Não eram informações importantes. Aqui ela faz um questionamento a respeito da Big Data, tá? Disseram, temos milhões de unidades de informação e não vemos nenhum indicador de quem quer comprar um smartphone. 2009. E seu conjunto de dados de 100, ela tinha tipo, não precisa com 100, né? Tão heterogêneo, é muito fraco até mesmo para levar ela a sério, né? Ela é pseudo da Nokia. Aí assim, ó, esse era o mercado, né? Onde ela estava, né? Que é o iPhone, né? E daí aqui a gente tem, ó, Android, iOS e os anos, tá vendo? Olha como cresceu ali, né? E olha o telefonezinho lá da Nokia lá e os sistemas, né? Sim, e daí ele faz assim, né? Vai é nada, né? Então, assim, a Nokia ela tinha uma quantidade gigante de informações, ela tinha sistema gigantesco de pesquisa e comportamento, e ela como contratada da Nokia, ela diz, olha, eu tenho informações e eu acho que, né, aí você tem assim, não, a população é carente, né, não vai comprar nunca, o telefone é caro, não funciona, a gente tem os dados e isso aí não vai vingar. A Nokia teve a oportunidade, né, de pegar as informações, ela era líder, né, então, aqui diz, né, que é importante, que Big Data, a finalização dela, ela diz assim, que esses dados, eles são muito importantes, né, só que é importante combinar, né, com outros dados grosseiros ali, que ela tem, alguma coisa, para conseguir ter um melhor entendimento e comportamento, né, do mercado. É claro, deixa eu aproveitar e comentar o seguinte, né, isso aqui já faz mais de um ano que ela fez. E uma outra coisa interessante é que hoje em dia você consegue ter uma velocidade muito rápida. Muito rápida é que eu digo assim, ó, se você quiser fazer qualquer pesquisa, você consegue jogar essa pesquisa nas redes sociais. Pensem comigo. Você consegue jogar a pesquisa nas redes sociais e você consegue ver qual que tem uma adesão maior ou não. As pessoas respondem, né?
Ah, professor, pode ser até pelo Stories, que o pessoal bota sim ou não e bota respostas, né? E você consegue ver rapidamente. O que que acontece, né? Às vezes você pode dar umas mancadas, né? Tipo assim, ó, ah, aquele que eu tinha comentado da Tecnisa, né? Então ele pode colocar várias imagens, ele pode colocar casais héteros, casais homoafetivos, e até ver como é que o público reage. E se a campanha não ficou legal, o cara tira e ele vai para aquela campanha. Ele verifica as imagens. Então, assim, ó, ao invés de ele pegar e publicar uma página da revista Veja, e daí o cara fez investimento e aquela imagem deu, ele pode botar várias campanhas, vocês sabem, no Facebook, no Instagram, em coisas, ele pode botar várias campanhas e ver qual que está dando ali uma conversão maior. A outra ele tira ou pausa e dá continuidade naquela. É claro que às vezes ele pode fazer alguma, tipo, alguém pode fazer alguma com alguma empresa, que daí ele coloca uma pessoa e às vezes as pessoas ficam meio ofendidas, e daí não dá muito certo, né? Aconteceu recente, vocês sabem, não vou comentar, né? Beleza. Os profissionais estão diante de um cenário que pode ser ameaçador ou pode ser uma grande oportunidade, esse momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Agora, tipo, é rede social, não é rede social, como é que eu vou fazer? Né? Vocês vão dizer assim, ah, professor, até a forma de buscar oportunidades mudou. Talvez aqui a gente não veja tanto, não sei. Vejo que o pessoal fala muito, tipo, que o LinkedIn lá fora é muito utilizado. Não sei se é ou se não é aqui na região, não acompanho, não estou no dia a dia, eu tenho LinkedIn, né, mas tenho LinkedIn porque dizem que é importante estar lá, então estou lá, né, mas não tenho, tipo, na expectativa ou em busca de uma oportunidade, tá? Ó, o Fernando falou, a Magazine Luiza tem coisas na loja que quando você vai lá comprar, o próprio vendedor manda comprar pelo site, que fica mais em conta, que na loja não conseguem chegar no mesmo preço. Isso, o que eles verificaram, o Fernando comentou, é que as lojas, elas estavam sendo grandes mostruários para as marcas. E daí as lojas começaram a fazer acordos com as fabricantes, porque eles disseram assim, cara, não dá para mim ter o teu aparelho da Samsung e eu estou só divulgando e o cara compra na loja. Isso já acontece há tempo, né? Então, por exemplo, quando a gente foi comprar uma lava-louça, a lava-louça eu vi na loja. Aí a Brastemp fazia em mais vezes e mais barato. Tipo, cara, você gostou do vendedor, você quer ajudar o vendedor. Só que não há nada que vai fazer você pagar, sei lá, 20, 30% mais caro em menos vezes. Não, não dá, sabe? Não dá, se o cara quiser ajudar, o cara vai lá e dá a comissão pro vendedor e diz, ó, beleza, comprei pela internet, né? Então, por que que é um mercado, né, que ou ele pode ser ameaçador ou ele pode ser uma oportunidade? Ameaçador, quando outros profissionais assumem a linha de frente das inovações, deixando os contadores como chefe da casa de máquinas. Então, assim, você está lá, mas você não está numa posição de destaque. Você está tipo back office, né? Então, assim, você está produzindo, mas ninguém está vendo e o outro cara está se destacando. E oportunidades, quando o contador assume a linha de frente das inovações. O contador do futuro deve estar constantemente prospectando o mercado e tentando responder. Então, perguntas aqui, né? Que tecnologias terão maior impacto no meu negócio e no meu setor de negócio nos próximos anos? Que novos modelos organizacionais e de funcionamento ágil de TI deverei adotar? Como evangelizar, né, a questão do pensar, né, demonstrar o presidente da empresa e demais executivos da organização. Este é um ponto importante. De maneira geral, grande parte dos presidentes da empresa não tem plena conscientização dos impactos das novas tecnologias em seus negócios. Cabe ao contador mostrar esse novo cenário, se ele não fizer, alguém o fará. O contador, assim, é bem importante dentro da organização. Já passei por várias situações que o gestor, perdão, que o proprietário da empresa era realmente é um cara visionário, o cara conseguiu fazer o negócio acontecer, ele não tinha toda a formação. E o contador é que segura, né? Porque senão o cara chega no nível de endividamento gigantesco ou, sabe, acaba botando, que nem diz assim, ó, se os bois estiverem empurrando a carroça, beleza, o cara gira o mundo. Agora, se a pessoa botar a carroça na frente dos bois, o cara não vai a lugar nenhum. 3 perfis de forma identificados por pesquisa realizada pela Deloitte. Então, assim, 3 perfis. 1. Operador confiável, focados em disciplina organizacional para controle de custos e aumento da eficiência.
Então, o que é esse profissional? Esse profissional será mais presente em organizações que enfrentam questões relativas à confiabilidade e busca por melhores desempenhos ou a estabilização de seu núcleo tecnológico. Segundo perfil, provocador de mudanças. Líderes que provocam iniciativas de transformação por meio do uso de recursos tecnológicos. São gestores que alocam tempo e esforço para suportar estratégias e entregar tecnologias emergentes. Este profissional precisa de uma visão clara da demanda e habilidade de ajustes rápidos. São profissionais com mais apelo junto a indústrias com apetite por transformação. O trabalho vai além da tecnologia e processos, tocando, né, ou focando em aspectos de mudança cultural. E o terceiro, né, então, é o perfil co-criador de negócios, né? Gestores que investem tempo, puxando estratégia de negócios e habilitando mudanças com execução efetiva dos objetivos planejados. Esse profissional é fundamental em companhias de crescimento acelerado. Esses gestores precisam ter uma visão de longo prazo dos impactos causados pelos investimentos tecnológicos. Né? Qual o futuro da contabilidade? Aí aqui diz, né? A concorrência da contabilidade online tem levado muitos escritórios contábeis a saírem do nível operacional do trabalho e irem para o nível estratégico. O contador muitas vezes opta por mudar o seu modelo de negócio para continuar captando novos, né? Então, assim, pessoal, essa nossa segunda parte da nossa aula, da aula 3, foi justamente, né, a gente falou um pouco do histórico e trazer um pouco do que é tendência, o que o pessoal da área diz, né, a respeito do perfil do contador nesse momento de quarta revolução industrial e daqui para frente, daqui para diante. Né? Essa era a nossa apresentação sobre esse tópico, esse ponto. Isso aqui era só tinha deixado ali algumas considerações ali a respeito do que algumas colocaram ali nos depoimentos, tá? Mas aí não, o foco não é esse. Beleza? Pessoal, o que eu vou combinar aqui, a gente vai fazer agora? Vou passar o link do artigo que eu tinha comentado. Vou pedir para que vocês leiam o artigo, é bem rapidinho, uma página e meia, 2, e a gente volta para o grande grupo para debater. Vou parar a gravação aqui e daí a gente logo retorna, tá bom? Só um pouquinho, também passo mais algumas considerações e coloco o link.